Quero agradecer a sua presença aqui nesta noite. Você poderia estar em tantos outros lugares, mas optou de estar aqui. Nós temos que agradecer, o tema do culto é gratidão também, pelo local que o nosso templo está, não é? Ele está bem no centro da Grande Japuíba, do lado da praça. Tem, vez por outra, uma competição sonora. Mas peça a Deus agora para convergir o seu coração. Eu quero, nesta minha última fala de sermão, trazer a você uma reflexão muito séria da palavra de Deus, onde a gente vai estar parando para observar aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas, à luz de um livro da Bíblia que me encanta a cada vez que leio. Não me canso de ler o livro de Ruth. Uma rápida enquete aqui: quantos já leram todo o livro de Ruth? Levante a mão assim. Metade, uns 80%. Então estou falando para alguém que sabe e conhece essa história, ou esse conjunto de histórias. John Piper tem um livro chamado Doce e Amarga Providência, que é o livro que ele fala sobre o livro de Ruth. E ele fala de 7 razões pelas quais você deve ler o livro de Ruth. E talvez você tenha isso aí como um desafio para esse início de ano. Dá para você ler amanhã, dia 1º. Primeira razão, porque Ruth faz parte da Bíblia, e a Bíblia é o livro que Jesus amava. Então só por isso já seria um bom motivo para você ler o livro de Ruth. Se você prestar atenção, o livro de Ruth fala dos ancestrais do Senhor Jesus. Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Ruth também, segunda razão, é uma história de amor. E o Newton aqui foi todo poético para falar do amor de Deus a todos nós. Mas Ruth é um livro cuja história de amor é também de um homem e de uma mulher. Se eu fosse você, eu lia ou relia, porque alguém já disse que o livro de Ruth é o conto mais curto e mais belo da Bíblia. É um livro incrível. Tem até algumas dicas para você conquistar a pessoa amada. Leia o livro. Sobretudo o capítulo 3, vai a dica. John Piper disse também que você deve ler o livro de Ruth porque é um quadro que reforça de modo muito belo o princípio de masculinidade e feminilidade, o que é uma temática muito atual nos nossos dias. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que vem a ser masculinidade e feminilidade do ponto de vista bíblico, leia o livro de Ruth. Também você deve ler o livro de Ruth por conta de uma outra temática que é uma questão também do nosso tempo, que é a diversidade racial e étnica. Numa sociedade como a nossa, que ainda não superou o racismo, ainda há um racismo crônico no nosso país, não é ficção, é realidade. O livro de Ruth fala de uma estrangeira, fala de uma camponesa, fala de uma refugiada, fala de uma mulher que precisou sobreviver em um contexto adverso, por pertencer a um outro povo. Vale a pena ler o livro de Ruth. Também vale a pena ler o livro de Ruth porque evidencia as calamidades e tristezas da vida, mas sempre dizendo que tudo está debaixo da providência divina. O tema providência divina
perpassa todo o livro. E o livro de Ruth mostra que todos os propósitos de Deus são bons. Tudo que Deus faz é bom. Livro de Ruth. Até mesmo a calamidade faz parte de um bem maior, de um plano maior, de um propósito maior. Deus manda fome, depois sustém a fome, levanta um período de prosperidade, depois dá trabalho duro, e depois do trabalho duro, uma oportunidade, algo que John Piper chama de justiça estratégica, que faz com que Noemi, Ruth, tenham suas vidas mudadas e marcadas. Também o livro de Ruth tem a intenção de demonstrar que, preste atenção, toda a nossa história, mesmo em horas mais sombrias, ressalta a glória da graça de Deus. Vale a pena ler o livro de Ruth. A grande ideia do livro de Ruth, é Deus cuida pessoalmente dos detalhes da nossa história, planejando tudo, visando o nosso bem. Obviamente, não vamos trabalhar o livro todo de Ruth, mas o primeiro capítulo já vai estar trazendo ensinamento terrível e ao mesmo tempo incrível nas nossas vidas, e você vai entender por que há esse misto de uma situação crítica, sombria, com uma imensa oportunidade que Deus abre em meio ao caos. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo, por favor, e se concentre, a despeito de qualquer dispersão externa, se concentre naquilo que Deus quer falar, porque o tema da mensagem desta noite é: Deus está fazendo algo em sua família. Creia nisso. Vamos lá? Capítulo 1 de Ruth. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, porque viris comigo?
Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu te dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Deus, por favor, capture o nosso coração e a nossa mente nesta oportunidade, para que ouçamos a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muitas vezes, amados e amadas, nós não temos absolutamente controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. As coisas vão simplesmente acontecendo. São muitos os momentos que nós pensamos que as coisas estão indo bem e de repente se revela o caos. A tragédia bate à nossa porta. A calamidade, a doença, a tristeza, a dor da alma. Esse texto fala de situações imprevistas, de incertezas que tomam conta da história de uma família. A grande ideia desta passagem pode ser sintetizada nesta frase. Dando um clique, por favor, João. Deus muda a nossa história quando entregamos as nossas incertezas nas suas mãos. Eu estou fazendo uma brincadeira com a palavra incerteza, porque na realidade aquilo que nos parece incerteza nas mãos de Deus são certezas absolutas. Nós precisamos entender, amados e amadas, de que Deus está em toda parte, mas em alguns momentos Ele está escondido em circunstâncias e em planos que nos parecem puramente humanos. Não vou recontar a história, porque você acompanhou comigo a leitura, mas a primeira porção está nos versos 1 a 5, que nós encontramos uma família peregrinando em outra terra. Dê um clique, João, por favor. Peregrinando em outra terra. Era uma época difícil na história de Israel, a época que os juízes governavam, diz o versículo 1. Se você se lembra do período dos juízes, sabe que uma máxima daquele tempo era: não havia rei em Israel, de modo que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Era um desgoverno, era um descontrole, era um desatino.
Era um momento na história, ou foi um momento da história, onde ninguém tinha certeza de nada. E nesse período, onde os juízes governavam, miséria pouca bobagem, houve fome na terra. Um período de escassez, e houve vários momentos de fome na terra, no período dos juízes. E aí então, é a introdução da história de uma família, um drama familiar. Um homem de Belém de Judá, e agora os nomes, tanto da cidade quanto das pessoas, vão ser simbólicos aqui, e importantes, para serem destacados. Belém significa casa do pão, e por incrível que pareça, estava faltando pão na casa de pão. E esta família então, que tem como chefe da casa o homem chamado Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, casado com uma mulher doce, agradável, porque esse é o nome de Noemi, significa agradável, com 2 filhos que inspiravam cuidados desde a sua mais tenra idade, porque Malom significa doente, Quilion significa fraco. Esta família, amados, de Belém, resolve peregrinar, morar por algum tempo em Moabe, empreendendo uma viagem entre 80 e 90 quilômetros. Para quê? Para buscar o bem para a família, para buscar condições de sustentar a família. Só nesses primeiros versos, amados, nós encontramos problemas que nos dizem respeito até aos nossos tempos. Crise financeira, imigração, doença, mais tarde morte, porque Elimeleque morre, mais tarde os filhos Malom e Quilion, depois de casados, com uma mulher que se chamava Orfa, que se chama, ou que significa gazela. Uma outra, Ruth, que significa amiga. Daqui a pouco você vai entender por que esse nome. E daí então, uma família, que era constituído de um casal e 2 filhos que se casam com 2 jovens moabitas. O versículo 3 vai ficar apenas... Versículo 3, morrendo Elimeleque, e ela ficando sozinha com os 2 filhos. Versículo 4, ao casamento dos filhos com as meninas mulheres moabitas. E versículo 5, diz o texto que Noemi está sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. O que fazer agora? Se o drama da fome, amados, era um drama que poderíamos considerar como algo radical, o que dizer agora então dos membros masculinos, os 3 homens da família mortos, de esposa a viúva, de uma mulher que tinha filhos, agora há uma mulher sem filhos, 2 jovens moabitas viúvas, desprovidas de suas identidades, uma cultura oriental onde a segurança de uma família estava nos homens, uma cultura dominada pelo macho, pela figura masculina. Agora estão sozinhas, desvalorizadas. Noemi, além de tudo, é uma velha, uma idosa, desprovida de sua prole, forasteira numa terra estranha, uma mulher que é vítima da morte e que agora é vítima da vida também. O que fazer? O que fazer quando a tragédia ronda a nossa casa? O que fazer quando falta pão na casa de pão? Quando a morte entra na história da vida?
dando um clique, João, há uma decisão: voltar para as raízes. Quem sabe o Senhor em 2020 quer que você volte para as suas raízes. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Voltar às raízes. Versículo 6 vai dizer que Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento. Então ela decidiu deixar Moabe e voltar para a terra, para a sua terra. Ela resolve partir. Inicialmente, amados, a decisão de Noemi é voltar e levar junto de si o pouco que restou de sua família, as noras. Mas preste atenção, logo em seguida ela cai em si, porque ela não tinha como, ou não teria como proporcionar descanso. E a palavra no original para descanso é felicidade. Que tipo de felicidade ela poderia dar, ou que tipo de segurança ela podia dar a duas noras estrangeiras, que seriam estrangeiras na terra de Israel? Versículo 8, ela diz então às suas noras: volte cada uma para a casa de sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram bondosas com os seus maridos falecidos e comigo. Versículo 9, queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança, felicidade na casa de outro marido. E ela então beija aquelas noras amadas, e elas começam a chorar em alta voz. E toma uma atitude, amados e amadas, que surpreende a Noemi, porque o choro em duas vezes aqui, tanto no verso 9 quanto no verso 14, é muito intenso. E Noemi tem que argumentar, e argumentar pesadamente, para que suas noras reconhecessem de que seria loucura que elas estivessem indo com ela. Versículo 12, voltai, minhas filhas, eu já estou velha demais para me casar, e ainda que eu me casasse hoje, vocês iriam esperar os meninos crescerem para se casar? Versículo 13, Noemi rasga o seu coração diante das suas noras, e fala o seguinte: olha, a minha amargura é maior do que a de vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Preste atenção aqui, Noemi se viu como alguém que fora alvo do castigo de Deus. Havia uma lei muito clara em Levítico 26, 3 e 4, que dizia que se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Noemi interpretou esse texto de maneira equivocada. E ela pensou o seguinte: olha, tudo que sobreveio a mim, a fome na terra 10 anos atrás, porque ela ficou 10 anos em Moabe, agora a perda do meu marido e a perda dos meus filhos, tudo isso é culpa minha. Quantas vezes, amados e amadas, nós também pensamos que a mão de Deus está se voltando contra nós. Noemi estava se sentindo alvo do juízo de Deus, mas o que ela não estava percebendo, e o que muitas vezes nós também não percebemos, é de que diante dela, diante dos seus olhos, estava ali uma expressão da graça de Deus. E essa expressão da graça de Deus tinha um nome: Ruth. Acompanhe comigo o texto, por favor. Versículo 14, elas começaram novamente a chorar. Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Noemi estava tão cega, olhe para mim por favor, Noemi estava tão cega, olhando para a sua dor, olhando para a sua sina, que ela estava se esquecendo de olhar para Ruth e percebê-la como uma expressão do favor do Senhor. Talvez em 2019 você tenha convivido com pessoas leais e fiéis a você. Pessoas que, como Ruth, poderiam ser consideradas expressões do favor e da graça de Deus. Mas você estava tão preocupado em chorar, você estava tão preocupado em clamar, você estava tão preocupado em reclamar que você não via.
E é isto que acontece. Noemi não estava percebendo de que Deus estava abrindo uma porta diante de si. E que Ruth mais tarde seria a razão de sua grande alegria. Leia o livro, depois você vai entender no capítulo 4 o porquê que eu estou dizendo isso. Noemi, que está aqui reclamando a sorte ou a de sorte, vai terminar o livro com um filho nos braços, o filho de Ruth, o redentor sobre a vida dela. Aquele que de fato foi símbolo da fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Tudo aquilo que a família de Noemi perdeu por conta da fome, o Senhor a fez próspera a partir de Ruth. Não despreze as pessoas que estão do seu lado. Amados, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidamente. A solidão já é considerada a doença deste século. Uma pesquisa chegou à conclusão de que a solidão mata mais do que se uma pessoa estivesse fumando 15 cigarros por dia. Você mesmo pode estar convivendo com várias pessoas solitárias. Ou, quem sabe, seja uma pessoa que mesmo diante de um grupo de pessoas se sente só. Mas eu não sei como você vai receber essa palavra, mas Deus tem para cada Noemi uma Ruth. Eu gosto muito da expressão amados e amadas do versículo 14. Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo. E eu não vou desprezar a Orfa. Ela fez isso com muito carinho, com muita atenção e seguiu o seu caminho. Vida que continua, vida que segue. Mas Ruth permaneceu com ela. Ruth se ligou a Noemi. E só uma curiosidade aqui no hebraico, esse permanecer aqui, no hebraico é a mesma palavra de Gênesis 2, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Unir-se-á, permanecer, no hebraico dabak, colar. Ruth se colou com Noemi. Daí João Marcos dando um clique, eu vejo uma luz de esperança. Orfa foi sensata, Orfa foi inteligente, Orfa foi correta, mas Ruth foi além da sua obrigação. Ruth foi extravagante no seu amor. O quadro desolador de Noemi recebe cores vivas neste momento. Ela não está percebendo nada. Mas Carlos Oswaldo dizia, Deus usou a tragédia para abraçar a Ruth. E na tragédia usou Ruth para abraçar Noemi. O texto é tão lindo nos versos 16 e 17, que talvez você que já é criado no Evangelho há muito tempo, já tenha ouvido esses versos 16 e 17 em cerimônias de casamento. Mas a bem da verdade, esses textos não deveriam ser ditos no contexto de casamento homem e mulher, porque foi de uma nora para sua sogra. 16 e 17, acompanhe comigo aí. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Coisa linda. Não se trata apenas de uma declaração de amor de uma nora para com uma sogra, mas uma declaração de fé também. Ruth está dizendo aqui que ela estava diante de Deus, e diante de Deus ela queria se manter. O Deus de Noemi, o Deus que havia afligido e amargurado a vida de Noemi, Ruth vai dizer, eu quero esse Deus para mim. Isso é que é fé.
Ter fé, amados, quando a outra pessoa que está do nosso lado recebe coisas boas de Deus, é fácil. O desafio da fé é quando em nosso entorno está dando tudo errado, e mesmo assim a gente diz, é esse Deus que eu quero. Você já parou para pensar que a declaração de fé de Ruth não foi num contexto, amados, eu sei o final do livro, você sabe o final do livro, mas Ruth aqui não sabia. Eu e você falar, que bom, esse Deus é Deus de verdade, Deus de milagre, Não, nós sabemos, mas Ruth não sabia até aqui. O que determina, amado e amada, a sua vitória em contextos de sofrimento, não é o fato de você confiar em Deus após as bênçãos recebidas, ou por conta de bênçãos recebidas, ou por causa de histórias de superação. O grande desafio que Deus tem para você em 2020 é quando tudo parecer escuridão, você vislumbrar uma luz. E essa luz na escuridão tem nome: Jesus. Quando tudo estiver em decadência. Por isso, amados e amadas, que a partir do versículo 18, nós encontramos a volta para a cidade. Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela. Noemi finalmente não se opõe mais, e as duas chegam a Belém. E quando entram na cidade, versículo 19, há ali um certo alvoroço por causa delas. E a palavra alvoroço aqui é confusão. E diante desta confusão, as mulheres perguntam para Noemi, ou perguntam entre si, será que esta é Noemi mesmo? Haviam passado apenas 10 anos, mas Noemi havia envelhecido 50 anos. O sofrimento envelhece, o sofrimento, a amargura. E ela então se põe diante daquelas mulheres, versículo 20, dizendo o seguinte: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. A declaração de fé de Noemi tem 3 pontos. Primeiro, Deus existe. Segundo, Deus é soberano. Terceiro, Ele tornou a minha vida muito amarga. Talvez você esteja terminando este ano assim. Uma declaração de fé, uma declaração teológica robusta, mas uma fé frágil. Noemi não tinha uma compreensão lúcida acerca de quem Deus era. Por mais que Noemi soubesse e cresce na soberania divina, a sua visão de Deus estava totalmente fora de foco. Porque Noemi via Deus como o inimigo que estava contra ela, não como um aliado. E a amargura é uma cegueira, e uma cegueira muito poderosa. Ela diz, olha, na fartura parti. Mas por que na fartura parti se ela saiu num contexto de fome? Ela se esqueceu. O Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Ela havia saído de mãos vazias, mas ela tinha um marido, tinha 2 filhos. As perdas de Noemi a estavam impedindo de ver que Deus estava sendo providente com ela. E versículo 22 termina dizendo que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aí você está pensando, mas por quê? Chegaram no início da colheita da cevada, final do mês de abril, início do mês de maio. O que isso tem a ver? É só você ler o livro, principalmente o capítulo 2. Lá, na colheita da cevada, no tempo da colheita da cevada, Ruth vai conhecer um homem chamado Boaz. E vai ser o seu futuro esposo, o resgatador da sorte de toda aquela família. Por quê? Porque Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Aleluia. Rápidas aplicações que eu quero fazer em 5 minutos apenas. Primeiro, uma das decisões mais difíceis da vida é responder a seguinte questão:
O que fazer quando começa a faltar suprimentos para necessidades básicas da minha família? Elimeleque preferiu reunir a sua família e ir para Moabe. Chegando lá, depois de 10 anos, as tragédias foram se avolumando, foram acontecendo. Eu e você precisamos tomar a decisão, amados e amadas, de buscar direcionamento de Deus do que devemos fazer quando falta pão. Olha para mim, eu não quero ser leviano. Comentaristas afirmam isso categoricamente. Eu vou afirmar com certo temor, mas eu preciso afirmar. Não estou dizendo que Elimeleque, Noemi não viveriam tragédias em Belém, mas tudo nos leva a crer que não era parte do plano de Deus que eles fossem para Moabe. Tenha certeza, se é Deus mesmo que está autorizando que você saia do lugar onde você está. Tenha certeza. A ida para Moabe custou um preço alto para Elimeleque e Noemi. A saída do plano de Deus para a sua vida pode fazer você pagar um preço também altamente severo. Preste atenção. Dê um clique, João. Deus continua sendo Deus mesmo quando falta pão na casa do pão. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus não se esqueceu de Noemi, porque 10 anos depois fez com que Noemi ouvisse falar que havia voltado o tempo de prosperidade na terra. E nós estamos falando, amados, em um tempo que não havia esse sistema de comunicação que a gente tem hoje. Como que Noemi soube? Versículo 6. Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento. Porque Deus não desiste. Talvez você esteja tomando uma decisão errada nesse início de ano. Deus vai lhe buscar. Deus vai atrás de você. E Deus vai lhe mostrar, nem que seja permitindo que você passe um tempo de privação, para você crer que não é das coisas que Ele lhe dá que você precisa confiar. Você precisa confiar nele, somente nele. Eu espero que você esteja entendendo espiritualmente isso, mesmo nesse contexto louco e você talvez preocupado que vai dar meia-noite. Preste atenção nisso. Deus quer ser tudo o que você precisa, mas Ele só vai ser tudo o que você precisa quando Ele for tudo o que você tem. Enquanto você estiver confiando em alguma outra coisa, para. João, mais um clique. A mão invisível do Senhor conduz nossas decisões para o fim que Ele mesmo tem planejado para cada um de nós. E o pastor Léo leu Romanos 8:28. Não sabia da temática da mensagem desta noite. Eu sabia, mas o Espírito Santo o guiou nesse texto que eu citei, que eu vou citar novamente. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas só que Almeida, século 21, traduziu melhor esse texto, dizendo o seguinte: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem. A sua vida não está desordenada.
A sua vida não está fora de prumo. A sua vida não está descontrolada. Há um Deus que está guiando a sua história, conduzindo a sua história. João Marcos, mais um clique. A providência divina coloca em nosso caminho pessoas que se apegam firmemente a nós. Antes de você reclamar, choramingar, murmurar, blasfemar, olhe do seu lado. Tem uma Ruth do seu lado, um Ruth do seu lado, alguém que vai se apegar firmemente a você. Você não está sozinho, queridão. Você não está sozinho, queridona. O Senhor vai colocar um amigo do seu lado. Eu gostei dos testemunhos aqui. Olha, o Senhor colocou pessoas do meu lado. E preste atenção neste mistério. Deus vai colocar pessoas que você não via antes. Você não tinha olhos para ver. Gente, até hoje convivência de nora e sogra, só misericórdia. E aqui você vai encontrar Ruth dizendo: Noemi, eu vou com você, minha sogra querida. Deus vai fazer com que o impossível aconteça. De onde você menos espera. É daí que Deus vai levantar um abraço, um ombro amigo. Uma pessoa que vai se apegar a você. Eu poderia ficar falando disso, mas deixa para lá. Outra, João Marcos. No amor de Ruth a Noemi, temos a expressão da verdade de que Deus nos ama incondicionalmente. E usa pessoas para ilustrar esse amor em nossas vidas. Amados e amadas, Deus não vai descer do céu e como um ser incorpóreo, espírito que é, porque Deus é espírito, e vai se revelar amor para você. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Diga: eu quero ser sensível para isso. Eu quero identificar Ruths no meu caminho em 2020. Eu quero valorizar. Eu quero abraçar mais. Eu quero me abrir mais para o outro. Eu quero descarregar o meu coração para outras pessoas, crendo que o Senhor vai fazer com que a graça dele venha atingir a minha vida através desses relacionamentos redentivos e amorosos. Ainda mais uma, João, tem mais uma? Não podemos esperar apenas o que é bom da parte de Deus, mas também o que é mal. Tudo vem dele, e o fim é claro, o nosso bem. Jó disse para a mulher doida que ele tinha, ou melhor, para a mulher imprudente que ele tinha: você fala como qualquer doida. Nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Tem gente que acha que Deus só dá coisas boas. O mal também vem dele. Eu não venho aqui dourar a pílula. As perdas que você teve esse ano, foi Deus que concedeu. Quer se revoltar com ele? Se revolta. Você vai perder sempre. Mas há um fim. Há um propósito. E aí vem a minha última aplicação. Deus jamais nos deixará sem um destino esperançoso. Tem mais uma, João? Então só tem aqui a poesia de William Cowper. Por trás de uma providência carrancuda esconde-se um rosto sorridente. Amado e amada, abaixa a cabeça e diga: Deus, eu quero entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero entender. De que mesmo nas coisas ruins que estão acontecendo, há uma história que eu já compartilhei com você, de alguém que estava fazendo um bordado. E alguém chega para ela e fala o seguinte: como é que você tão inteligente está fazendo uma coisa tão feia? E a pessoa do bordado falou o seguinte: você está vendo do lado errado. Você está vendo o bordado pelo avesso. E quando virou do lado direito, aquela pessoa viu que havia beleza. Não olhe para o plano de Deus na sua história pelo lado do avesso.
Olhe pelo lado dele, porque na perspectiva dele, todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus faz isso. Ele muda a nossa história quando entregamos nossas incertezas em suas mãos.